Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos reunidos novamente neste lugar, depois de hinos, de louvores e adoração ao nome do nosso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu tenho o privilégio de pastorear a Igreja do Senhor ali em Milford, na cidade de Milford. Deus tem sido misericordioso para conosco ali. Tivemos um culto lindo ali hoje, com a presença do Patrícia Correia. Privilégio de fazer parte da família de Deus, né, Patrícia? Você que está em casa nos assistindo, você é muito bem-vindo a este culto de louvor e adoração. E você que chegou a este lugar, durante 40 minutos no máximo, abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Aqueles que podem abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Alguns já estão se colocando sobre os pés. Se você puder, por gentileza. É uma reverência que nós temos à palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Desde já, você que nos visita, você vai ser apresentado, mas você é muito bem-vindo nesta casa. Esse não é outro lugar, senão a casa do nosso Deus. Todos encontraram? Amém, queridos? Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata, o teu ouro são meus, e também das tuas mulheres e dos teus filhos. Os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, sou teu, com tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: tu me has de entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão, vistoriarão toda a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Versículo de número 13. Eis que um profeta chegou-se a Acabe, o rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor: viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Então perguntou Acabe: por quem? Como?
Respondeu ele: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: quem que vai começar a peleja? Respondeu ele: você. Versículo de número 20. E eles, Israel, mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos, os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, fortalece-te, atenta-te bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Versículo 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo os venceremos. Curve a sua cabeça e peça a Deus para falar contigo. Pai, esta é a sua palavra, este é o seu povo. Estamos nesse lugar, na sua casa, Senhor. Viemos aqui porque precisamos de ouvir uma palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, que sou o mensageiro dessa noite. Que cada vida que adentrou neste lugar receba algo do Senhor, e que ninguém saia desta casa sem receber algo da sua parte, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fale conosco, te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Amados irmãos, uma leitura um pouco mais longa do meu habitual, para que nós venhamos entender o que eu propus e que Deus deu no meu coração para essa noite. O texto relata que Ben-Hadad, um rei sírio, um homem muito conhecido de nós leitores da Bíblia, um homem que estava sempre em conflitos, em guerras com o povo de Deus. Esse homem, ele cerca a cidade, ele peleja contra ela, e ele manda mensageiros levando a notícia. E ele diz: olha, tudo que você tem é meu. A sua prata, o seu ouro, as suas mulheres, abre aspas. Nesses dias ainda se tinha mais do que uma mulher. Suas, por isso está no plural. Teus filhos. E a Bíblia diz que o rei concordou. O rei disse: ok, ó meu senhor, ó meu rei, está tudo bem. Porém, quando os mensageiros trazem a notícia a Ben-Hadad, ele já não se contenta mais com aquilo que ele propôs. Porque o inimigo, ele nunca está contente na nossa destruição. Ele sempre quer mais. O rei tinha concordado. Obrigado, Léo. O rei tinha concordado em dar prata, ouro, mulheres e filhos. Mas o rei sírio, ele ainda queria mais. Era como se ele estivesse falando assim, parafraseando-o: eu mudei de ideia, agora eu quero mais.
Agora eu não quero só mais o ouro, a prata, a mulher e filhos. Agora eu quero tudo o que tiver de bom no seu reinado. Eu quero é tudo. Porque Ben-Hadad, ele significa o adversário, o inimigo. E tudo que o inimigo quer não é um pouco, é tudo. É a destruição total. É a derrocada total. É a queda total. Ele não se contenta em fazer somente uma parte. Mas a Bíblia diz então que o rei, ele vai tomar conselhos. E quando ele vai tomar conselho, está tudo inserido no capítulo 20, eu não posso ler para você, mas eu vou te explicar. Quando ele vai tomar conselho com os anciãos dizem assim: isso não está certo, não dê ouvido a eles. Os anciãos dão uma palavra de ânimo. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra de ânimo? Quantas vezes nós precisamos de uma palavra que nos coloca para cima? Quantas vezes nós precisamos de uma palavra que nos anima a continuar lutando? Quantas vezes nós precisamos de uma palavra que é uma injeção de ânimo para nós continuarmos batalhando? Ele recebe essa palavra, e não somente essa palavra, você leu comigo. De repente levanta um homem de Deus. De repente se levanta um mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus diz para ele assim: olha, você está vendo essa grande multidão? Irmãos, era Ben-Hadad com mais 32 reis. 32 reis. Para você entender melhor, Ben-Hadad sírio com 32 nações para pelejar contra Israel. E o homem de Deus diz então: você está vendo essa grande multidão? Versículo 13. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é ainda hoje eu entregarei-os em tuas mãos. Se com a palavra dos anciãos ele já tinha ficado animado, imagina agora com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é ânimo na nossa vida. A palavra de Deus é alimento na nossa alma. E aí o homem de Deus disse: está vendo? Ainda hoje eu entrego nas tuas mãos. E aí, você saberás que eu sou o Senhor. E aí todos vão saber que eu sou Deus. Acabe continua perguntando, porque nós somos assim. Recebemos uma palavra: meu irmão, vai dar tudo certo, Deus está no controle. E aí nós falamos: como assim? Como que vai ser isso? Acabe pergunta: por quem? Quem que vai se levantar para nos dar vitória? Acabe buscava, talvez, se fosse nos nossos dias, um super-herói para destruir os exércitos. Só que o nosso Deus, ele não trabalha com super-heróis. Deus usa homens e mulheres simples, frágeis, e na sua fraqueza ele capacita. Não existe super-heróis no Evangelho. Não existe super-homens. Existem homens que se colocam na presença de Deus. E aí eu lendo o texto, e o texto que você leu disse assim: vai ser pelos moços, os chefes das províncias. E quantos são eles, pastores? 232. 232. Então o rei conta todo o povo e consegue ainda mais 7.000. Uma conta muito fácil de fazer. 7.232 para enfrentar um grande exército. Mas o texto diz então que eles se levantam, que eles vão, e eles mataram cada um o seu adversário. A grande multidão fugiu,
e Israel os perseguiu. Deus deu grande vitória, mataram os carros, destruíram os cavalos. E o versículo 22 diz assim: te prepara, porque você venceu uma batalha. Ele vai voltar. E os servos do rei Ben-Hadad disseram então: onde eu vou ministrar essa noite? Eles nos venceram porque nós lutamos com ele nos montes. Mas se nós lutarmos com eles nos vales, nós vamos vencer. E aí eu coloquei um tema nessa mensagem: o nosso Deus é Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. O nosso Deus, Ele é Deus nos montes e Deus nos vales. Irmãos, quando nós falamos de monte, obviamente já nos remetemos para lugares altos, e são. Quando nós falamos de monte, fala de alturas. Lá no Brasil se tem muito costume de orar nos montes. As igrejas vão para os montes, os irmãos vão para os montes, se ora muito nos montes. Então quando nós falamos de monte, a gente traz na nossa mente vitória, tranquilidade, ausência de problemas. Geralmente quem está nos montes, geralmente está bem. Estar nos montes geralmente é estar bem. Mas eu separei algumas verdades sobre o monte. Porque quando nós estamos no monte, nós temos uma visão privilegiada. Não sei se você já subiu num alto monte. Lá na nossa cidade tem o Cruzeiro. Um montinho lá. Mas quando a gente sobe lá, a cidade realmente fica bem pequenininha. Toda vez que eu vou lá no Cruzeiro. Ponto turístico da cidade, irmãos. E aí a gente chega lá em cima, eu olho a nossa casa está pequenininha. Realmente. É porque quem está alto tem uma visão privilegiada. Os irmãos que estão sempre voando, né? Quando o avião está passando por cima das nuvens, uma nuvem que consegue cobrir o sol, os raios solares, a gente olha lá de cima da asa do avião, não gosto muito de olhar, mas de vez em quando, ela parece ser tão pequena, né, pastor? Quem viaja de dia vê isso. É um pedaço de algodão solto no espaço. Mas aqui a gente olha uma nuvem, ela faz o céu deixar o dia escuro. Os rios, quando a gente olha lá de cima, eu vou para Governador Valadares, quase ninguém conhece. E quando a gente está chegando em Governador Valadares, o avião voa muito baixinho. E aí lá embaixo tem as pessoas. E o Rio Doce. O Rio Doce fica pequenininho. Eu sei que ele não é tão grandão, mas ele é muito maior do que aquilo. Então quem está lá em cima tem uma visão privilegiada. É por isso que Isaías fala da águia que voa alto, não é verdade? Porque lá de cima ela tem uma visão privilegiada. Então quando nós estamos lá de cima dos montes, nós temos essa visão privilegiada. A gente vê as coisas menores do que ela aparenta ser. E aí, trazendo para a nossa vida, quando nós estamos nos montes, os nossos problemas tendem a ser menores. Você sabe do que eu estou falando? Quando nós estamos no monte, os nossos problemas tendem a ser menores. É por causa da posição que nós estamos. A posição nos faz ver os problemas menores. Nós temos uma visão privilegiada. Porém, tem uma coisa crucial que nós precisamos entender. Mesmo você e eu estando no montes, ou nos montes também se travam batalhas. Eu vou te dar pelo menos uma. A Bíblia diz no livro de Reis que Elias, o profeta, ele sobe ao Monte Carmelo, que segundo a geografia é o segundo ou terceiro monte mais alto de Israel. Quem já foi lá sabe.
Então Elias está lá no alto do Monte Carmelo e os profetas de Baal estão lá também. E lá se trava uma grande batalha. Lá vai se travar uma grande batalha. Os profetas vão se cortar, gritar, fazer os seus pedidos. E Elias vai esperar o momento certo e de repente ele prepara o altar, prepara o sacrifício, ergue seus olhos ao céu e faz uma oração. E a Bíblia diz então que Deus mandou fogo e destruiu o sacrifício. Nos montes também tem batalha. No Monte Moriá, Abrão, ele teve uma grande batalha interior. Ele leva o seu filho para ser sacrificado, e quanto mais ele vai se aproximando, a angústia possivelmente vai aumentando. O menino perguntando: pai, a lenha está aí, o fogo está aí, o cutelo está aí, mas cadê o cordeiro? E de repente lá em cima do monte, olha, vocês ficam aqui. E lá em cima no monte, Deus proveu o cordeiro. E nós sabemos que era a simbologia do cordeiro de Deus que salvou toda a humanidade. Então no monte também tem batalha. Mas a mais interessante que eu quero deixar para vocês nessa noite, para nós, é que quando nós estamos no monte, nós temos que ter a consciência de que quem nos colocou no monte foi Deus. Quem nos colocou lá foi Deus. Nós não chegamos lá, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele em qualquer área das nossas vidas. Porque eu não vim aqui contar uma história para você. Eu vim aqui aplicar o que a Bíblia ensina através das Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos no monte e nós estamos melhores que todo mundo. Tem gente que quando está no monte, ele pensa que quem está no vale não é digno de nada. Porque quando ele está no monte, ele pensa que porque ele chegou lá com as suas próprias forças, os outros também têm que chegar. Não, só chega no monte quem é direcionado por Deus. Se eu estou falando para alguém que está no monte nessa noite, adore a Deus, porque foi Ele que te colocou lá. Porque pela sua força você não chegaria lá. Então estar no monte é tudo isso. Temos visão privilegiada, olhamos as coisas com mais clareza, sabemos que tem batalhas, mas sabemos que foi Deus que nos colocou lá. Foi Deus que nos colocou lá. E nós temos a tendência de esquecer isso. E nós não podemos esquecer. E vale lembrar que tanto vale quanto monte é momento de transição. Não é para sempre. Então eles travam a batalha, Deus dá a vitória, e os servos dizem: olha, eles só venceram, eles só nos derrotaram, porque foi lá nos montes. Se nós tivéssemos brigado com eles, lutado com eles, pelejado com eles, lá no vale, lá nós venceríamos. E não é verdade, nós sabemos. Então, recapitulando, quando nós estamos no monte, irmãos, visão é privilegiada, use-a. Não deixe passar a oportunidade. Com a visão privilegiada, nós temos condições de ver e entender aquilo que Deus tem para nós. Mas de repente, e é o que mais nós escutamos na igreja: estou passando pelo vale, pastor. Estou no vale. Irmãos, a coisa mais comum é nós crentes passarmos por situações denominadas por nós como vale.
Eu estou pregando para pessoas que cada um está vivendo as suas. Eu tenho as minhas. Nós temos as nossas. É por isso que quando nós estamos nos montes, em lugares privilegiados, nós devemos valorizar. Porque se é transitório, vai passar. Elias termina de vencer a batalha no monte. Quando ele desce do monte, ele recebe uma notícia: amanhã, a esta hora, eu acabo com você. Ele entra num deserto. Mas o mesmo homem que estava no monte, orando e fogo descendo, sim. E esse Elias, ele representa eu e você. Que hoje nós estamos na igreja louvando a Deus, dando glória a Deus, dando palavras positivas, e amanhã, diante de uma situação, nós estamos falando: acabou, não dá mais, eu vou embora, não vou mais mexer com isso. Esses somos nós. Que num culto como esse, Deus nos visita e nos enche de alegria, e amanhã uma palavra no trabalho faz você pensar em voltar para o Brasil, desistir de tudo. É porque estar sempre no monte não é possível. É por isso que Deus nos leva nos montes para nos ensinar. Apesar que vale nos ensina melhor que monte, é verdade. Então deixa eu te apresentar a situação de vale. O que é um vale propriamente dito? É uma depressão entre dois montes. Então todo lugar que tem monte, tem vale. Uma depressão entre dois montes. Todo lugar que tem monte, tem vale. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando tem alguém no monte, seguramente tem alguém no vale. Seguramente tem alguém no vale. O vale é ligado a dificuldades, ao contrário de monte, que é bonança. O vale é ligado a lutas. Se nós pararmos para falar de luta aqui nessa noite, irmãos, vocês nem querem ouvir as minhas. Pastor, as minhas lutas são grandes. Tem pessoas que pensam que nós pastores não temos lutas. E temos. Vale simboliza as aflições da vida. Ao contrário do monte que fala de estar em cima, vale é estar lá embaixo. Vale é estar lá embaixo. O salmista diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde que o salmista estava? Ele não estava em outro monte. Ele estava nos vales. E aí ele faz uma pergunta. Ele buscava algo. Ele buscava um socorro. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um socorro. Talvez a sua alma está aflita. Talvez a sua alma está angustiada. Talvez quem te vê bonitinho, todo arrumadinho, perfumadinho, não consegue mesmo saber o que a sua alma está sentindo. Porque vale fala de aflições, de lutas, de dor, de desespero, ao contrário de quem está lá em cima, sorrindo, olhando para baixo. E se você é alguém que entrou aqui nessa noite com a sua alma aflita, com a sua alma angustiada, com a sua alma sangrando, junte-se comigo. Junte-se comigo. Junte-se comigo.
Tem dia que nós estamos nos montes. Vê a igreja cheia, né, pastor Gilson? Precisando de trocar de cadeira, precisando de buscar cadeira emprestada lá fora. É muito bom, irmãos. Mas o dia que você chega na igreja, tem duas pessoas. Duas pessoas. E o Espírito Santo tem que te animar para pregar a mesma mensagem para duas pessoas, porque o Rei dos Reis pregava para uma. Quando você recebe uma notícia familiar que nos derruba e faz as lágrimas descer, isso é vale. E sabe o que eu tenho aprendido no vale, irmãos? Que muitas vezes nós temos que chorar sozinhos. Porque às vezes a gente quer as pessoas chorando conosco. Às vezes nós queremos uma multidão chorando conosco, pode até acontecer. Mas tem lágrima que nós vamos chorar sozinhos. É lá no vale, olhando para o alto e dizendo e confiando que o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do meu patrão, ele paga o meu salário. O meu socorro não vem do governador, do estado, do presidente da república. O meu e o seu socorro vem do Senhor. E aí quando nós estamos lá no vale, porque quando as pessoas veem a gente no monte, é muito bom. Tapinha nas costas, elogios, porque está no monte. Pergunta para esses irmãos que vão do Brasil, daqui para o Brasil, para você ver, irmãos. A ideia do Brasil é que todo mundo que vai daqui está no monte de dinheiro. É abraços. Tem gente que nunca te olhou na cara, te abraça, te convida, te paparica. Fica lá 6 meses e eles descobrem que o seu dólar acabou. Fica. Porque enquanto está no monte, todo mundo te vê. Mas quando você está lá no vale, só um te vê e ele não te esquece. E ele não te esquece. Todos podem te esquecer, mas lá no vale tem um que não te esquece. Tem um que colhe as suas lágrimas. Tem um que te consola. Tem um que te abraça. Tem um que diz: eu estou contigo. Então estar no vale é estar por baixo. Quem está no vale, irmãos, tem a visão limitada. Fato. Porque o vale, ele tende a limitar a nossa visão. Irmãos, do monte você olha e você vê tudo. Mas do vale você olha e você não vê praticamente nada. E aí é bom, porque aí lá no vale, nós precisamos olhar para cima. Porque nós ficamos buscando tudo aqui e não encontramos nada. Porque enquanto nós estamos encontrando aqui, está tudo ok. Mas quando nós paramos de encontrar aqui, só tem um lugar para se olhar. É lá do alto que vem o socorro. É lá de cima, é do Pai da glória. É daquele que tem bênçãos para as nossas vidas. É aquele que tem boas dádivas. Então o vale limita a minha visão. Quando eu estou no vale, irmãos, a gente não consegue ver. A visão é limitada. Agora, eu tenho aprendido já na minha caminhada, que é bem pouquinha, comparado com tantos homens que estão aqui. Eu sirvo ao Senhor por 15, 16 anos. E já passei por muitos vales, estou dentro de um agora, não vou te contar. Você só ore por mim. Toda vez que eu estou no vale, eu, Marcos, como membro, obreiro, diácono, presbítero e agora pastor, o título não muda nada. Todas as vezes que eu estou no vale, pastor Gilson, meu pastor, é quando eu me aproximo mais de Deus.
Todas as vezes que eu estou no vale, mas quando o senhor está no monte, quando eu estou no monte, irmãos, a gente mantém. Está tudo indo bem, a igreja está bem, glória a Deus, a família está bem, glória a Deus, a finança está bem, glória a Deus. Mas quando chega o vale, a visão acaba. A visão fica limitada. E aí quando a visão fica limitada, aí é olhar para o céu. Olhar para o céu e me aproximar mais dele. Então vale, porque eu sei que aqui dentro é impossível, que é só eu que estou no vale aqui nessa noite. Se aqui não tiver mais um passando um vale não, irmãos, bate um papo comigo lá fora. Mas pastor, mas o senhor está aí pregando tranquilo? Estou, meu irmão, porque eu confio em Deus. Eu ia ficar lá em casa debaixo de um cobertor, no ar-condicionado ligado, e vocês aqui cultuando. Aí o pastor Gilson falou assim: irmão Marcos, prega para nós domingo passado. Eu falei assim, amém. Quando eu estou no caminho, Deus está falando, Deus do vale, Deus do monte, Deus do vale, Deus do monte. E eu estou trabalhando, Deus está falando, Deus do vale, Deus do monte. E o telefone do Brasil comendo solto. Deus do vale, Deus dos montes. Eu falei, é o que Deus quer falar. Porque deve ter mais alguém também no vale igual eu. Porque muitas vezes eu já preguei aqui no monte. Monte, vale, limita a visão. Eu e você, nós precisamos aprender que vale não é lugar de destruição, é lugar de crescimento. É lugar de crescimento. Nós, crentes, quando nós passamos pelo vale, nós passamos pela luta, nós saímos mais fortes do outro lado. Nós saímos lá do outro lado mais vigorosos. Nós saímos do outro lado com ânimo. O texto diz assim: olha, vocês venceram a grande batalha, mas se prepara. Daqui um ano certinho ele vai voltar. Então mais ou menos assim. Então pastor, eu tenho um ano de sossego. Não, querido, você tem um ano de preparo. Porque o crente é assim, sai de uma prova hoje e já prepara para outra. É por isso que o crente está sempre andando de vitória em vitória, de vitória em vitória, luta e vitória. Porque tem gente que quer ser vitorioso sem lutar. Você está vivendo um mundo de ilusão. As lutas nos fortalecem para valorizar as vitórias. Guarde isso no seu coração. As lutas nos prepara, nos fortalece para valorizar as vitórias que Deus vai dar. Tem um texto da palavra do Senhor que eu gosto muito, capítulo 37 do livro de Ezequiel. Já ministrei muitas vezes, leio. Todas as vezes que eu leio, irmãos, eu fico maravilhado com esse texto. Por quê? Ezequiel, um profeta de Deus, está no exílio. Deus o toma e leva ele num... Onde? Num vale. Primeiro o texto diz que é num vale. E me levou a um vale cheio de ossos. E lá nesse vale cheio de ossos, que a Bíblia vai retratar como sequíssimos. O sequíssimo aqui na Bíblia é esfarelando. Deus faz uma pergunta para ele: podem esses ossos viverem? Vale cheio de ossos. E Deus faz uma pergunta para o homem de Deus: podem esses ossos voltarem a viver? A resposta dele é que me cativa. Ele fala assim: Senhor, tu sabes. Pode isso acontecer na minha vida? O Senhor sabe. Pode Deus mudar aquela situação que você talvez entrou aqui passando nessa noite? Deus sabe. Ele pode. E aí o texto diz então, que Deus fala para ele assim: então profetiza. A gente que evangeliza, pastores, pessoas que evangelizam, tem vezes que a gente vai evangelizar alguém
E a ideia que dá é que a gente está falando para ossos secos. Quem evangeliza sabe do que eu estou falando. Porém, a gente pensa assim, não vai gerar nada. Mesmo a gente falando do amor de Jesus, a gente tem os textos, e a gente falando para alguém que a gente olha e fala assim, isso aqui é ossos secos. Deus fala para o profeta, profetiza. E aí Deus fala para nós, prega. Porque se nós não entendermos isso, irmãos, ou se alguém não tivesse entendido isso, muitos de nós, a começar de mim, não estaríamos assentados aqui hoje. Muitos de nós não estaríamos dentro de uma igreja evangélica hoje. Muitos de nós não estaríamos servindo ao Senhor hoje. Porque a gente olhava e falava, não serve para nada, não vale nada, não vou conseguir, não vai dar. E o profeta olha e fala assim, o Senhor sabe, ele fala, então profetiza. E aí então quando ele profetiza, a Bíblia diz que os ossos começaram a ter reação. Começaram a se mover, porque quando nós movemos no mundo espiritual, Deus move. E a Bíblia diz que eles começaram a mover, e foi acontecendo um reboliço, e de repente o resultado é um grande exército dentro de um vale de ossos secos. Eu e você servimos a um Deus que faz surgir exército, fortaleza, aonde não tem nada. É por isso que eu estou aqui pregando. Porque o vale só é passageiro. Eu posso chegar domingo aqui que vem e falar assim, ô irmão, você lembra o vale de domingo? Já passou, eu já estou no monte. Ah, mas e se você não estiver no monte? Eu vou continuar adorando, porque eu adoro no vale, eu adoro no monte. Eu vou continuar adorando. Então a Bíblia diz que Deus levanta um exército. Exército fala de força. A força que talvez você entrou aqui nessa noite que não tem. Talvez você entrou aqui nessa noite, a sua força está desse tamaninho. Deixa eu te dar uma notícia. O Deus que ressuscita ossos, Ele pode te fortalecer nessa noite. O Deus que ressuscita ossos e faz um exército, pode renovar sua força aqui nessa noite. O Deus que coloca ossos como um exército, pode te levantar nessa noite. Aleluia! O que nós não podemos é olhar e desanimar. 32 reis, mais Ben-Hadad, 232 moços, com mais 7.000. Pastor, isso não é nada para mim e para você. É o que Deus precisa para nos dar a vitória. É o que Deus precisa para fazer de nós vencedores. Levanta, vai lá. E hoje ainda você vai saber que eu sou o Senhor. Aleluia! O único povo na face da terra que pode dizer isso gravado para o mundo inteiro somos nós. O nosso Deus é Deus dos vales e é Deus dos montes, porque Ele é Deus de eternidade em eternidade. Glória! De eternidade em eternidade o seu Deus é Deus. De eternidade em eternidade, o nosso Deus é Deus. O nosso Deus não se limita às circunstâncias. E a Bíblia diz que ali surgiu um grande exército. Tem mais um texto que eu gostaria de mencionar. No capítulo 6, no versículo 13, também de Reis. Esse mesmo homem,
A Bíblia diz que Eliseu e seu moço estão em Dotã. E de manhã eles acordam e a cidade está cercada. Uma das estratégias do inimigo era rodear. Ainda continua. Porque na nova aliança, a palavra de Deus diz assim, que o inimigo está ao derredor, buscando oportunidade para nos tragar. Essa palavra tragar no original quer dizer destruir. Então ele está ao derredor, buscando oportunidade. É o tempo todo, irmãos. É o tempo todo buscando a oportunidade para nos destruir, abalar a nossa fé, nos fazer desanimar. Eu preguei em Milford essa semana sobre desânimo, o mal dos nossos dias. Desânimo tem sido o mal dos nossos dias, para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir do nosso propósito. Aqui está cheio de propósitos, de porta, de canto a canto, e passa aqui também. Nós temos propósito ainda para esse ano, nós temos para o ano que vem, nós temos planos e projetos. Falei aqui poucos dias sobre planos e projetos. Faça mesmo. Mas o inimigo, ele quer fazer com que eu e você desistamos desses projetos. E aí Eliseu acorda de manhã, a estratégia era rodear de noite, para quando acordar ninguém sai. Essa tática de guerra daqueles dias. A Bíblia diz então que Eliseu acorda de manhã, o moço vai lá fora. Esse moço é Geazi. Aí quando ele chega lá fora, talvez para buscar alguma coisa, não sei o que ele foi fazer, a Bíblia não fala, só fala que ele foi lá fora. Que ele olha para os montes, ele volta desesperado, correndo. O relato bíblico me leva a entender o desespero daquele homem. Ai, meu Senhor! Cavalos, carros e seus cavaleiros. E ele volta desesperado para dentro de casa. A posição de Eliseu estava em Dotã. Os carros e cavalos estavam nos montes. Eliseu falou assim: ah, Senhor, eu amo. Abra os olhos dele. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos que fazer essa oração. Senhor, abra os meus olhos para eu enxergar o que está acontecendo. Senhor, abra os meus olhos para eu valorizar o que o Senhor está me dando. Senhor, abra os meus olhos para eu entender o que o Senhor está fazendo por mim. Senhor, abra os meus olhos para eu valorizar essa companheira que lutou tanto tempo comigo. Senhor, abra os meus olhos para eu valorizar esse varão que acorda de manhã e vai trabalhar. Senhor, abra os meus olhos para eu valorizar os meus pastores que oram por mim. Senhor, abra os meus olhos para eu valorizar a igreja que eu sou alimentado da palavra. Senhor, abra os meus olhos para eu valorizar essa terra que eu lutei tanto para chegar e agora eu estou aqui maldizendo, Senhor. Senhor, abra os meus olhos. Abra os nossos olhos, Senhor, para nós pararmos de reclamar e adorar. Parar de reclamar e agradecer. Tem gente que só tem palavra de clamor, de reclamação. Abra os nossos olhos, Senhor, para nós vermos o que Deus está fazendo lá do outro lado do mundo, que o nosso irmão está aqui contando. Uma família que estava lá hoje, o pastor Gil só saiu, eles ficaram.
E o Mário colocou lá os vídeos, depois do culto, ficou passando. Eles são de São Paulo, eles vão embora, eles não vão ficar aqui. Ele olhou e falou: meu Deus do céu, rapaz, que coisa linda. Eu já rodei muito lugar lá em São Paulo. São Paulo, irmãos, grande. E eu nunca vi algo tão lindo igual isso. Senhor, abre os nossos olhos. A gente só ficar reclamando. Vidas sendo salvas. E a gente com briguinha de mimimi. Senhor, abre os nossos olhos. Para que nós possamos enxergar lá na frente. Alguém que chega no nosso meio num culto, consegue ver coisas que gente de 10 anos não vê. E Eliseu fala assim: abre os olhos dele, Senhor. A Bíblia diz que Deus abriu. E ele voltou lá. Aí quando ele voltou, ele viu tudo de novo. Ele viu carros, ele viu cavalos, ele viu cavaleiros. Mas acima dos carros, acima dos cavalos, acima dos cavaleiros, ele vê um outro grupo. E ele falou: mas eu também vejo carros, cavalos e cavaleiros de fogo, porque o nosso Deus está mais alto do que todos. Nós só precisamos abrir os nossos olhos para ver. Sai do lugar que limita a visão. Me lembro de um texto que não está no meu esboço. Deus falou assim para Abrão. Quando a gente lembra assim, a gente tem que falar, irmão. Abrão era o herdeiro da promessa, da terra prometida. Tudo vai passar por ele. Mas Deus falou para ele assim: ô Abrão, para você ver melhor o que eu vou fazer com você, sabe o que você tem que fazer, Abrão? Sai da tenda. Sai da tenda. E a Bíblia diz então que Abrão entendeu. E quando ele saiu da tenda, ele viu o céu estrelado. Porque dentro da tenda não vê céu, irmãos. Quando ele viu o céu estrelado, o Senhor falou assim: a sua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. Conta se você pode contar. Ei, nessa manhã, nessa noite, saia da tenda. Abra, expanda a sua visão. Pastor, mas eu entrei aqui no vale. Ei, vale não pode limitar a nossa visão. Quando os vales limitarem a sua visão, olhe para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a Bíblia diz, capítulo 20, e eu vou encerrar. Um homem de Deus disse: eles foram, eles lutaram. O profeta disse: olha, daqui um ano eles vão voltar. Os servos disseram: ei, eles venceram porque eles estão no monte. E o rei vem com a estratégia: olha, tira os reis. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus chegou novamente, irmãos. Quando chega o homem de Deus faz a diferença. A visão pode estar limitada, o vale pode estar difícil, mas quando chega o homem de Deus, nisso chegou o homem de Deus. Versículo 28 estou lendo. Nisso chegou o homem de Deus. Faz a diferença um homem de Deus. Irmãos, eu não sei com quem que você anda, e sinceramente, verdadeiramente, não é da minha conta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu decidi andar com homens de Deus. Eu coloquei um propósito na minha vida. Porque eu já andei com muita gente na minha vida, irmãos. Os meninos de Vigolândia que estão aí sabem. Minha vida é um livro aberto. Prego para a câmera, prego, ando para a rua fora. E vergonha de nada. Tenho vergonha de não ter aceitado o Senhor há mais tempo.
Poderia ter aceitado há mais tempo. Nisso chegou um homem de Deus. Eu andei com muita gente na minha vida, mas quando eu passei a andar com homens de Deus, mudou a minha vida. Quando a gente anda com homens de Deus, e aqui homens não estou fazendo acepção de mulheres, irmão. Tem muita mulher de Deus. Não sai daqui, o pastor é machista, só falou homem. Se você é mulher de Deus também, coloca mulheres para andar com você. Seja espelho para as mulheres. Quando nós andamos com o homem de Deus, faz a diferença. Nisso chegou o homem de Deus, filho dos profetas, e disse... Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, vou fazer o quê? Entregarei nas tuas mãos toda essa grande multidão, e sabereis que eu sou o Senhor, o seu Deus é Deus do vale e Deus dos montes, meu irmão. O nosso Deus é Deus dos vales e Deus dos montes. Aleluia! Foi isso que Deus falou no meu coração. Marcos, você está no vale, mas eu continuo sendo o seu Deus, porque eu sou o seu Deus quando você também está no monte. Então se coloque sobre os seus pés. Vale e monte, tudo junto. Vale e monte, tudo junto. Para nós orarmos ao Senhor. Eu tinha pedido às irmãs para cantar um hino. Muito obrigado, Ideliano, pode deixar. Não estou sentindo de Deus. Muito obrigado. Eu quero orar com você nessa noite. Quero encerrar esse culto orando com você. E se você quiser, por você. Claro que sim. Por que eu quero fazer essa oração? Tanto para você que está nos montes, quanto para você que está nos vales. Já chegou um casal aqui querendo oração, irmãos. Vou te chamar também. Vem aqui, por favor. Tem mais um companheiro aqui. Tem mais um casal chegando. Se você está no monte, irmãos, não tem problema, a gente vai orar também. Porque o monte é transitório. Irmãos, pode chegar um pouquinho para cá, por favor. Talvez você entrou aqui nessa noite como eu. Pastor Marcos, eu estou passando pelo monte, igual o senhor mesmo. Vem para cá também comigo. Vem para cá comigo. Porque subir aqui para pregar passando pelo monte, irmãos, tem que ter muita coragem. E eu não sou hipócrita para falar com você. O meu pai está lá em casa, numa cadeira de roda. Meu pai sofreu um AVC. Talvez meu pai não vai caminhar nunca mais. Tirar as câmeras. Tá ligado? E você pensa que é fácil? Mas o Deus que há 15 anos eu conheci é o Deus que pode mudar a circunstância do meu pai, e se ele não mudar, ele continua sendo Deus. Se ele não mudar, ele continua sendo Deus, porque ele é Deus do momento difícil, ele é do momento de alegria. O nosso Deus é Deus de todos os momentos. Como foi eu que ministrei essa palavra, eu vou pedir o meu pastor para orar por nós, e eu vou estar embaixo junto com você, porque essa mensagem que eu preguei essa noite, ela serve para mim e para você, ela serve para nós. Ainda tem mais gente vindo, tem mais gente querendo vir, pode vir, tem um lugar aqui na frente, ó. Pode vir. Está com vergonha? Para de vergonha, meu irmão. Vergonha a gente tinha que ter o que a gente fazia no mundo. Agora nós estamos na casa do rei. Mefibosete chegou na casa do rei, pastor, ele se prostrou, e o rei falou assim: agora você vai comer na minha mesa. Porque antes a gente comia alfarroba, agora nós comemos maná. Tem mais um jovem, pode vir, tem mais espaço aqui, ó. O pastor está esperando. Tem mais uma mocinha. Glória a Deus pela sua vida.
Os demais está tudo no monte? Glória a Deus. Deixa o do vale descer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estar no vale não significa estar em pecado. Estar no vale significa estar passando por alguma turbulência, algum momento de dificuldade. E já foi pregado, o nosso Deus não nos deixa no vale só, mas Ele desce no vale conosco, nos alimenta no vale. E foi pregado e ensinado a visão de quem está no vale. Para quem já esteve no vale físico, morro, montanha, você só vê as montanhas, e nós olhamos para o alto de onde vem o nosso socorro. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua vinda aqui nesta noite. Você precisava de receber esta oração. É assim que nós caminhamos, é assim que nós nos fortalecemos na presença do Senhor, ouvindo mensagem e sendo ministrado, participando de cultos e sendo abençoado, nos confraternizando, orando junto, recebendo aquilo que Deus tem para a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem aberto os nossos olhos. E mesmo no monte, meu Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem estado conosco. Mesmo no vale, papai querido, nós sentimos a tua presença. E sabemos, meu Deus, que a nossa estadia neste vale, ela não é permanente. E aqui nesta noite, Pai, os teus filhos recorrem à tua presença, se dobra diante do teu altar nesta noite, clamando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, socorro. Alguns, meu Deus, estão em vales mais profundos. Outros, ó Pai, não estão entendendo o vale que estão passando. Mas a tua palavra que foi ministrada nesta noite, creio, meu Deus, que encontrou o coração fértil, mesmo no vale. Meu Deus, que encontrou mente, meu Deus, disposta a entender e a ouvir a tua palavra. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor esteja ajudando-os no vale. O pregador da noite, meu Deus, fala de um vale. Seu pai está com dificuldade no Brasil. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor pode levar ali a cura, que o Senhor possa repreender esse espírito de enfermidade. Meu Deus, sabemos que a idade já é avançada, meu Pai, mas nós ouvimos nessa noite que o Senhor, de um vale de ossos secos, o Senhor levanta um grande exército. Cercou ele ali no Brasil, e todos que estão aqui em busca de uma bênção. Há orações sendo feitas que eu desconheço neste momento, mas o Senhor está ouvindo cada oração, cada pedido que está sendo feito neste lugar, nesta noite. Meu Deus, o Senhor está ouvindo, o Senhor está atento, e nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, ouve a oração do teu povo, ouve a oração desta igreja, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, e desde já nós te agradecemos, Senhor. Amém. Igreja Assembleia de Deus Colheita de Framingham, um lugar onde você adora, louva e tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Nosso departamento infantil está preparado para receber as famílias com faixa etárias de idade, tudo o que precisam para aprender com facilidade a palavra de Deus. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. As salinhas estão disponíveis nos dias de culto, aos domingos, pela manhã e domingo à noite, com professores bem treinados para ensinar seu filho. Traga sua família para louvar, adorar a Deus e aprender a palavra do Senhor. Esperamos você com muito carinho. Igreja Assembleia de Deus Colheita de Framingham.